Eu gosto de puxar isso um pouco lá para trás, porque eu me lembro bem quando a gente lá no comecinho do Futeboteco recebeu a mensagem de uma menina que trabalhava na época do marketing de vocês e a gente se deparou com aquele produto que a gente anunciou por tanto tempo. E eu me lembro quando eu me deparei com o produto, eu falei, cara, isso aqui vai mudar o jogo. Uma das coisas que eu particularmente, quando eu estudei, fiz jornalismo, e a gente tinha aula de jornalismo, o Felipão deve se lembrar disso, muito se conversava sobre o futuro da mídia, como que se consumia jornalismo, qual que seria o futuro do jornalismo e da mídia em si. E muito as pessoas diziam, daqui 10 anos tudo vai ser diferente. E aí, quando a gente conheceu lá atrás a Gigo, a gente percebeu que realmente estava tudo mudando, através de um serviço, como já era muito popular naquele momento na Netflix, você seria capaz de assistir televisão como você assiste numa TV a cabo. Como foi a ideia de implementar isso lá atrás, aqui no Brasil? Até que ponto isso deu certo? E mais, baseado em tudo isso, qual que é o futuro que você imagina da TV por assinatura como um todo, seja ela via streaming e ela convencional? Bom, vamos lá. Eu acho que assim, a ideia ela se deu basicamente com uma ideia de negócios, né? Começou assim, eu basicamente eu trabalhava em empresas investidas de fundo de investimento, eu fiz administração de empresas, eu cresci muito próximo do esporte, então eu sou São Paulino fanático, joguei basquete federado a minha vida inteira, então também eu sempre fui muito próximo, e eu acho que televisão e esporte são algo que... o esporte basicamente sustenta a televisão hoje em dia, né? Acho que tinham 3 pilares na televisão, que era dramaturgia, notícias e esportes. Dramaturgia, rolou um movimento que foi o Netflix iniciou, que você passou para o vídeo sob demanda, né? Para o VOD. Então você tem um monte de produto no mercado que trabalha de dramaturgia. Noticiário, antes você tinha um monopólio das TVs abertas, principalmente. E você foi, coisas de redes sociais e tudo mais, você consegue viralizar. Por outro lado, o esporte continua um pouco na TV. Tem um movimento aí no Brasil, mas... Então a ideia veio, primeiro, olhando e falando, cara, eu trabalhava numa empresa de streaming, mas a gente fazia cursos ao vivo, online. Aí a gente acabou fazendo, chama Educar, ainda existe aí, se entrar no YouTube. E, cara, na Educar a gente tinha a gente basicamente foi crescendo com essas transmissões, tinha um freemium, então passava o curso ao vivo e depois você comprava os cursos. E a gente acabou fazendo uns puta estúdio e começou a ter muito contato com gente de TV, porque quem sabia fazer estúdio, né, hoje é muito fácil. Aqui a gente faz, vocês fazem uma estrutura muito pequena, mas estou falando lá em 2013, 2014, nossa, cara, a gente fazia streaming ao vivo de vídeo de curso em HD numa qualidade que não se via no mercado. E como que a gente fez isso? A gente colocou um monte de gente de TV. Então tinha gente que tinha trabalhado na Gazeta, na MTV, na Cultura, na ESPN Brasil, todas as emissoras que estão aqui em São Paulo, o pessoal já tinha trabalhado. E no contato com essa história, um dia, eu era o cara do financeiro, né? Então eu que lidava com investidor, lidava com oportunidades comerciais, fazia a conta, né? Uma hora tiveram 2 episódios, na verdade. Um episódio que a Educar tinha cursos de gastronomia, então de pastelaria, de fazer bolo e tudo mais. E tinha uma menina que era da Food Network, que era um canal, ainda tem o canal Food Network, hoje é da Discovery, mas na época era da Scripps, que depois foi comprada pela Discovery. E ela falou, vocês não querem distribuir todo o conteúdo da Food Network aí para os seus assinantes? Porque é o mesmo tema, né? E aí a gente fez a conta, eu falei, não faz sentido a conta, quanto dinheiro a Scripps está ganhando pelo Food Network e quanto que as pessoas estão pagando na TV a cabo. Tem um mato muito alto para cortar aqui, tem uma oportunidade de negócio. E por outro lado, como o conteúdo do Educar era super engajado, sei lá, tem mais de 1 milhão de seguidores lá no canal do YouTube e tal. Uma vez veio um business plan de uns gringos querendo levar o conteúdo da Educar para fazer um canal de TV nos Estados Unidos com o conteúdo da Educar.
Pô, chegou a conta, chegou o business plan inteiro pra mim. E eu olhei e falei assim, meu, tem algo errado no mercado de TV por assinatura. Aí, fiquei com aquela ideia na cabeça, saí de educar, falei, cara, acho que tá na hora de eu empreender. Nessa eu comecei a estudar. Estudar. Já tinha um modelo nos Estados Unidos, já tinha lançado a Sling TV, mas que é ligada a uma empresa de satélite, de telecomunicações, que é a Dish Networks. E já tinha, na época, a AT&T TV, que era da AT&T, né? Então, assim, na verdade, eu acho que nem tinha mudado para AT&T TV ainda o nome. Ainda era DirecTV Now chamava. Não era? E aí, cara, tinha essas duas nos Estados Unidos. Falei, se tem isso nos Estados Unidos, por que não tem no Brasil? Comecei a estudar. E, enfim, fizemos a Gigo TV. Inicialmente, a gente quis fazer com o olhar que é uma dúvida que acho que entra um pouco na sua pergunta, que é o que todo consumidor na época sempre falava. Porque a TV por assinatura é muito cara. Eu quero assistir... eu só assisto alguns canais. Então, se eu fizer uma conta de quanto eu tô pagando pelos canais que eu assisto... Você vê um monte de coisa que você não quer. Você tá recebendo um monte de coisa que você não quer. Isso tá embutido no custo. Sim. Na TV a cabo, tudo isso era por quê? Porque você tinha que pagar a infraestrutura. Se vocês forem lembrar, hoje, óbvio, tudo por internet, tudo mais, mas você pega as grandes empresas de telecomunicações, elas começaram como TV a cabo e não como empresa de internet. Sim. Total. Tinha internet. Sim. Total. Então, tinha a NET, tinha a Sky. Não, tinha a TVA. TVA, nossa. Atrás. Tinha a NET, tinha a TVA, tinha a Globocabo. Entendeu? Essas eram as empresas Multicanal, que fim levou? Multicanal, virou TVA. Virou então, TVA, elas então. todas se juntaram e viraram as duas principais hoje, mas todas se juntaram. Mas eram todos negócios que demandavam muito investimento em infraestrutura. Então, para você pagar muito investimento em infraestrutura, você não podia ter um ticket pequeno. Então, não é que esse dinheiro estava indo para os canais, para os conteúdos, estava indo para pagar toda aquela infraestrutura, os bancos que financiaram toda a infraestrutura, os debêntures e tudo mais. Porque sempre foi um negócio das empresas de telecomunicações. Até hoje é. Se você pegar o mercado, quem são os nossos concorrentes? São as empresas que originalmente são do mercado de telecomunicações. E na época, como a gente já fazia na Educar o streaming ao vivo, qual que é a diferença de eu fazer um curso? Por que eu não posso pegar o vídeo que está passando o jogo de futebol em inglês e colocar para transmitir por streaming? Na época, o YouTube não tinha transmissões ao vivo, ele só tinha VOD. A Globo não tinha Globoplay com ao vivo. Tinha o Globoplay que era só VOD. Então a gente, cara, vamos pensar. E aí eu tinha a visão de consumidor, que é idealista, né? Mas acho que dá pra gente fazer o à la carte. Então eu não quero ver todos. Então, se eu quero comprar só ESPN, vamos comprar só ESPN. Quero comprar só Globo, vamos comprar só Globo. Quero ver só os canais, né? Esse é o idealismo de todo mundo que entra no mercado, pensa que é super simples, é possível fazer. A hora que você chega e começa a conversar com os caras do mercado, que são hoje ainda são. Na época que eu comecei, eu tinha reunião, eu ia falar na Discovery, na Disney ESPN, na Fox, na Turner, na HBO, na Globo. Eram todas empresas separadas. Hoje juntou, né? São 3 empresas. Você tem a Globo, você tem a Disney e você tem a Discovery. É isso. Só. Então, o mercado ainda se juntou. Já eram empresas gigantes perto de um... Eu ia lá, não tinha nada. E ia lá, Fábio, fiz um PowerPoint com o logo que eu fiz no Free Logo Services. Fiz um PowerPoint. Da hora pra caralho. Fiz um PowerPoint e fui lá. E os caras me receberam. Isso não dá pra reclamar. Todo mundo me recebeu. E fizemos E a ideia. Aí, cara, acho que eu não tinha know-how nenhum. Mas o idealismo era, vamos tentar vender à la carte. Até conseguir o contrato, né? Depois a gente conseguiu. Isso eu tô falando, 2000 eu saí da Educar final de setembro de 2016. A Gigo foi lançada em dezembro de 2018. Então, 2 anos só trabalhando nisso. Não tinha a menor ideia se isso ia dar certo, não ia dar certo. Mas
Depois se viu que essa história de vender à la carte por outros motivos não deixa, porque as programadoras basicamente não deixam, né? Então, nem a Globo vende no Globoplay ou o Sport TV separado da Globo News. A ESPN não vende, a Disney, o Disney Channel separado da ESPN. Ou você quer tudo tudo junto. ou você não quer nada. Aí depois você tem o movimento de, vamos fechar alguns canais porque não fazem muito sentido em termos de assinantes. Aconteceu com a Disney. Isso acontece no mercado. Mas não existe a possibilidade de vender o à la carte, que é como é o ideal. Então, é muito engraçado, aí respondendo a sua pergunta para onde vai, que aconteceu com o advento do Netflix, pandemia que teve todos aqueles valuations, taxa de juros foi para baixo. Você tem que entender os movimentos econômicos também. Claro. Taxa de juros foi para baixo, todos os valuations das empresas de Wall Street foram para cima. Vamos copiar o Netflix, streaming em alta. Todo mundo foi lá e fez seu próprio streaming. O que isso significa, fazer seu próprio streaming? Separar. Cada um vende à la carte. Então, aí o que acontece hoje? Vocês devem ouvir nos comentários do podcast. Vocês todo mundo fala, como era bom quando tinha tudo no mesmo lugar. Exatamente. Ou seja, idealmente, na nossa cabeça, e a hora que você realmente começa a fazer o negócio, a gente pensava isso, parecia que a melhor solução para o consumidor era separar. Separou. Cada um com sua tecnologia. Isso que, na verdade, o que o consumidor quer é uma única experiência. É para aí que eu acho que vai. A minha visão é que, e é isso que a gente faz, é isso que a gente fez na Gigo, faz hoje na Zapping, mas a minha visão é que o mercado da TV está 10, 15 anos atrás do mercado da música. Se vocês forem lembrar o mercado da música lá atrás, tinha um CD, você pagava caro, você reclamava que o CD era caro. Aí começou a pirataria. Todo mundo aqui baixou música no Kazaa, Todo mundo. Napster, Todo mundo. entendeu? Mas isso a gente tá falando o quê? 20 anos atrás. 20 anos atrás, Entendeu? Baixamos música. Beleza. Aí veio o Steve Jobs. Não, vou vender música avulsa. Vendeu música avulsa. Só que mesmo assim as pessoas... Até que depois veio o Spotify com o seu modelo de negócio. Que é o melhor modelo de negócio para o consumidor. Estamos vendo que tem seus problemas de se sustentar também. É só ler as notícias sobre Spotify. Tem que ter alguns ajustes? Tem que ter alguns ajustes. Mas, para o consumidor, claramente. E tudo isso aliado com o quê? Com uma super experiência do usuário. Por quê? Porque o Spotify, é fácil de usar. As pessoas pagam felizes Spotify. Né? Não é fácil de usar o pirata. Não é. Entendeu? O ponto é, as pessoas também só vão deixar o pirata quando fizer um sentido econômico e de usabilidade. E um pouco, eu acho que é para aí que vai o mercado.